Maitei, baei, chapá! Bem-vindos ao canal Tupã Thunder God. Alguns estão com saudades dos vídeos do canal e nada melhor do que voltar falando sobre os locais reais de Horizon Forbidden West. Dessa vez já conhecendo o mapa do novo jogo, sem muita especulação ou teoria. Quem não viu, antes do lançamento de Horizon Forbidden West eu já fiz um vídeo mostrando os locais reais de Horizon Zero Dawn e depois fiz um vídeo com possíveis locais reais que veríamos em Horizon Forbidden West e depois um vídeo estimando o possível mapa de Horizon Forbidden West. Agora, sabendo o que eu acertei e o que eu errei, vou dar uma passada pelos biomas que vemos no jogo e os locais reais que podemos identificar. Já adianto que é bem provável que falte alguma coisa, principalmente nas ruínas de São Francisco e Las Vegas, já que tem muito prédio que existe na vida real. Então, se quiser, pode comentar se encontrou mais um lugar. Mas antes de continuar, gostaria de agradecer os mais de 2.700 inscritos no canal. Se cada um de nós fizer um esforcinho de caminhar um pouco mais de 1 km, já seria possível fazer a jornada da Eloy da casa dela até o Oeste Proibido. Então, Yaha, amo! Tupã Thunder God. Primeiramente, já vimos que o mapa de Horizon Zero Dawn fica na região central dos Estados Unidos, e o mapa de Horizon Forbidden West fica obviamente a oeste, começando no Parque Nacional Zion, no estado de Utah, passando por Las Vegas, no estado de Nevada, e indo até São Francisco, no estado da Califórnia. Assim como no jogo anterior, as regiões mais importantes do mapa real, como as ruínas das grandes cidades e os parques nacionais, são ampliadas e as regiões muito amplas como desertos e planícies foram reduzidas. Tudo isso para não deixar o mapa muito vazio. As posições reais de algumas coisas também foram ligeiramente alteradas para se encaixar melhor na narrativa. Outra coisa interessante é que, como o jogo se passa 1000 anos no futuro, além da questão da biosfera ter sido reiniciada, aconteceram algumas alterações na geografia, como a elevação do nível dos mares que alagou a região central da Califórnia, e o crescimento de florestas em regiões onde hoje são desérticas, como Mojave, que se tornou o Bosque Memorial. Além disso, as cidades pequenas praticamente sumiram do mapa, nas grandes só restaram ruínas e a paisagem ficou marcada pelo resto das batalhas que aconteceram ali. Para facilitar a localização dos locais do mapa, eu separei em 20 biomas baseado em regiões do mundo real, citando alguns locais mais conhecidos. 1. Parque Nacional de Zion. É um complexo de vários canyons e cavernas, sendo o principal formado pelo Rio Virgem. No jogo, ele foi chamado pelos Ocerans de Uvão, e é onde ficam as vilas de Minéria e Ocásia, onde começamos a explorar o mundo aberto do jogo. Nos meus vídeos anteriores, eu achava que seria o Grand Canyon, mas apesar de menor, esse parque é bem mais colorido e cheio de vida. Além dos vários desfiladeiros, podemos identificar o Zion National Park Lodge, que é um hotel famoso no lugar, e podemos comparar como ele era e como ficou através de um panorama. O Zion Mount Camel Tunnel, que é um túnel que no jogo ficou sendo chamado de Sombra do Atrasado, que é onde encontramos os últimos remanescentes do Eclipse que estavam fugindo para o oeste depois da Batalha de Meridiana. The Subway, que é uma caverna bem espaçosa mais ao norte do parque que os Utaros chamaram de Rufanar. Dá para ver que mantiveram as curvas do mapa. 2. Área de Conservação Nacional Beaver Dam Wash. É uma grande planície cheia de vegetação rasteira e arbustos que no mundo de Horizon ficou conhecido como Terra de Ninguém. No jogo podemos ver as ruínas do Museu de História Humana de Zion, que apesar de que na vida real ele estar dentro do Parque de Zion, no jogo ele faz parte da Terra de Ninguém. 3. Berry Junction. É um condado de Utah e as grandes plantações feitas no local devem ter inspirado a localização de Sonora, a capital dos Utaros, que no Zero Dawn é chamada de Planície da Canção. As antenas do lugar foram fortemente inspiradas na Very Large Array do Novo México, mas no panorama de Sonora vemos que essa é outra rede de antenas fictícia chamada Large Array Oeste, criada pela Miriam Technologies para monitorar asteroides candidatos a serem minerados. 4. Caliente. Nessa região onde ficava a cidade de Caliente, ficou conhecida como Floresta Inquieta e nela podemos ver as ruínas da estação Caliente Railroad Depot, fundada em 1623. Não, desculpe, quero dizer 1923.
Em uma determinada parte da história, recebemos uma coordenada para resgatar uma certa pessoa em uma montanha nevada. Se procurarmos essa localização no Google Maps, vemos que essa montanha é o Kawich Peak, que no jogo fica a instalação fictícia Laboratório de Pesquisa NIMA, também nessa região. 5. Parque Estadual Vale de Fogo. É uma grande área de rochas vermelhas que no jogo recebeu o nome de Areias de Cinábrio e tecnicamente faz parte da Terra de Ninguém. Foi local de grandes batalhas da vitória permanente e dos ataques rubros como relatado nos textos de Zero Dawn, inclusive tendo a participação de Neil naqueles ataques, mas terminou com os Tenakths e Utaros expulsando os Carjas. 6. Lago Mead. É um lago represado para abastecer a cidade de Las Vegas e no jogo ficou sendo chamado de Pedra Funda. Um local que podemos ver é a Historic Railroad Trail Tunnel. É uma trilha que passa por uma série de túneis até chegar na represa e é chamada no jogo de Quebra-Coluna, onde encontramos um britadeira em um dos bolsões. Ao final dessa trilha, chegamos na represa Hoover, que no jogo é chamada de Garganta Sufocada, e é a represa que forma o Lago Mead. Já vimos ela aqui no canal várias vezes porque ela é citada no glifo do Oeste Proibido no Zero Dawn, como uma tigela negra onde os peixes nadam na velocidade da luz. 7. Las Vegas. Por falar no glifo do Oeste Proibido, outro local descrito como uma cidade enterrada na areia é Las Vegas, que no jogo é chamado de Dunas Calmas. Na década de 2030 veio a crise da zona do calor que estava deixando a região inabitável. Então na década de 2040 foi construída uma cúpula na principal região de Las Vegas, a Las Vegas Strip, que ficou conhecida como âmbar oculto no jogo e está cheio de referências. Na verdade, a Las Vegas Strip fica na cidade de Paradise, vizinha de Las Vegas. Ou seja, a maioria dos lugares mais conhecidos de Las Vegas não fica em Las Vegas. É aí que estão os principais hotéis como o Paris Las Vegas, com sua réplica da Torre Eiffel e do Arco do Triunfo. E o Hotel Bellagio com suas famosas fontes que são o cartão postal da cidade. Também há várias opções de entretenimento, como a High Roller, que acabou ficando soterrada na areia e passou a ser chamada de Arcos de Metal. O Forum Shop, que é um shopping center bem grande. Ele é anexado ao famoso Hotel Caesar Palace, que também vemos no jogo. Logo ao lado temos o Hotel Stratosphere Las Vegas com sua torre enorme. A oeste da cidade temos o Red Rock Canyon, que são canyons de pedras vermelhas e brancas. 8. Red Canyon. Parecido com o Red Rock Canyon, temos o Red Canyon mais ao norte, lugar que no jogo ficou conhecido como Anseio Árido. No mundo real, essa região possui a área de teste de Nevada, que é onde o governo dos Estados Unidos realiza testes de grandes explosivos como bombas atômicas, e está cheio de crateras e que podemos ver algumas bem discretas no jogo. 9. Vale da Morte. O Vale da Morte é uma região extremamente árida do grande deserto de Mojave e no jogo é chamado de Ermos Radiantes, muito provavelmente por causa dos vários lagos que secaram, restando apenas sal, e é descrito no glifo Oeste Proibido como um lugar que reflete o céu. Muito por causa disso, o Vale da Morte é considerado o lugar mais quente dos Estados Unidos. Durante a década de 2030, com a crise da zona do calor, essa região ficou ainda mais quente e o governo dos Estados Unidos estava expulsando as pessoas que moravam ali. As que se recusaram se uniram sob o comando da JTF-10 e entraram em uma guerra, que só terminou com uma explosão nuclear na Batalha de Mojave. Um museu memorial foi erguido ali em homenagem à batalha onde no futuro se tornou o Bosque Memorial, sede dos Tenakths.
e a cratera da explosão se tornou a arena que vemos no jogo. Aliás, percebo que o deserto de Mojave agora é um bosque, muito provavelmente por causa da elevação da umidade devido à elevação do nível dos mares. Mais ao norte temos a capital dos Tenakth do deserto chamada de Lança Ardente, que muito provavelmente foi inspirada no Crescent Dunes Solar Energy Project. Percebo que nos meus vídeos de teoria eu dizia que seria a Ivanpah Solar Power Facility, mas essa fica ao sul de Las Vegas, enquanto a que vemos no jogo fica ao norte de Las Vegas. Floresta Nacional Inyo. É uma floresta na base leste da Serra Nevada e passou a ser chamada de Ermos do Corredor. É cortado pelo rio Owens, que nasce próximo ao Lago Mono, um grande lago salgado redondo com uma ilha no meio onde foi fundada a vila de Salga-Boca. O rio Owens desce ao sul, cruzando com outros lagos salgados, como o Lago Crowley, com suas colunas de sal, e passa perto da cidade Mammoth Lakes, onde podemos ver no jogo as ruínas da igreja luterana de Mammoth Lakes. 11. Sierra Nevada. A Sierra Nevada é essa grande cadeia de montanhas que cerca o estado da Califórnia, e no jogo ficou conhecida como Montanhas Íngremes, que eu já comentei nos vídeos anteriores. Até o momento não consegui identificar claramente qual pico representa algum na vida real, mas é de se esperar que a montanha mais alta da cadeia que vemos no jogo, talvez aquela que vemos um carnificina e um drone, seja o Monte Whitney, a montanha mais alta da Califórnia. 12. Vale de Yosemite. O Vale de Yosemite é um dos principais lugares que esperávamos ver em Horizon Forbidden West, já que apareceu desde o primeiro trailer e no jogo ficou sendo chamado de Fenda do Osso. É um dos parques nacionais mais famosos dos Estados Unidos e corta a Serra Nevada pelo vale formado pelo rio Merced e as várias cachoeiras que desagam nele. Um dos lugares mais famosos do parque é a Tunnel View, pois quem acaba de sair de lá dá de cara com essa vista única dessa maravilha de lugar. À esquerda temos o El Capitan, um morro de granito que nos textos de Horizon Forbidden West é dito que foi bombardeado, mas aparentemente está intacto. Não podemos dizer o mesmo do Sentinel Dome à direita, que foi demolido e formou as muralhas do baluarte que a Aloy termina de desmoronar durante a história do jogo. Mais para frente podemos ver a Yosemite Falls, a cachoeira mais famosa do parque. E ao fundo podemos ver o Half Dome, que no jogo é chamado de Alta Rocha e tem essa aparência de cortado no meio por causa do degelo que foi derretendo durante a final das glaciações. 13. Floresta Nacional da Sequoia. A sequoia é essa árvore gigante que aparece em quase toda a Califórnia e é a espécie de árvore mais alta do mundo. No jogo podemos ver duas regiões bem definidas. Primeiro, uma parte bem definida a oeste da Serra Nevada, que é a Mariposa Grove, uma parte do Vale de Yosemite cheia de sequoias e que no jogo é chamada de Posto dos Sentinelas. Segundo, a parte sul de Serra Nevada, que é a Floresta Nacional e no jogo é chamado de Chuvaral. Nessa parte da floresta encontramos o povoado de Queda Vista, que foi fundado onde hoje é o Lago Isabella, formado por duas pequenas represas. 14. Angeles National Forest. Mais ao sul do Chuvaral, a floresta começa a ficar sem a presença das sequoias. Essa é a Floresta Nacional Angeles, que fica logo ao norte da cidade de Los Angeles e ficou conhecida no jogo como Vale dos Caídos.
Uma ruína que permite situar onde fica esse lugar são as ruínas de Los Angeles Aqueduct Cascades, que no jogo ficou conhecida como Alto Charco. É um aqueduto que direciona parte da água vinda da bacia do rio Owens para abastecer Los Angeles. Ela fica bem ao lado da rodovia Golden State, que também é possível ser vista no jogo. Teoricamente, a placa de Hollywood deveria estar ali perto ao sul, mas eu não encontrei. 15. Big Sur. Mais a oeste da parte continental da Califórnia, vemos alguns morros que no jogo são chamados de Penhasco do Clamor, mas representam uma região chamada Big Sur na vida real. O cartão postal mais conhecido dessa região é a ponte Bixby Creek, que fica bem na costa do Big Sur. Descendo um pouco mais ao sul, vemos uma ilha no jogo, com as ruínas do farol de Point Sur. Na vida real, não é bem uma ilha, mostrando a elevação do nível dos mares. Mais um pouco ao sul, conhecemos a mansão de Tilda, e dali de cima é possível ver uma praia com boca largas, que na vida real representam a McAway Cove. Isso mostra que a elevação do nível dos mares foi bem seletiva segundo a vontade dos desenvolvedores, já que essa praia deveria estar coberta de água. 16. Bakersfield. Bakersfield é uma cidade que fica bem na parte sul da planície da Califórnia, mas com a elevação do nível dos mares, boa parte dela e da planície inteira ficaram inundadas, o que no jogo ficou conhecido como Longa Costa, que vai desde o povoado de Farpanta, capital dos Tetnachts do Baixio, passando pelo Vale de Yosemite e vai até para fora do mapa. Uma ruína que deixa claro se tratar de Bakersfield é o Historic Bakersfield Fox Theatre, que apesar de ser um dos prédios mais antigos da cidade, foi fundado em 1930, ainda tem um elevador que funciona há mais de 1000 anos no futuro. Outro local que é facilmente identificável na cidade é o gigantesco terminal ferroviário que tem uma parte alagada. Também alagado, podemos ver uma ruína que parece ser da cidade de Oakland. E também é possível ver parte do porto de Oakland também debaixo d'água. – 17. São Francisco. Esse é o lugar mais conhecido do jogo todo. Vimos a cidade em quase todo o material de divulgação do jogo. Com a elevação do nível dos mares, várias partes da cidade ficaram alagadas e, consequentemente, ela passou a se chamar Ilha dos Cumes, devido às ruínas dos arranha-céus. Praticamente cada ruína dessa parte do jogo foi baseada em uma construção da vida real, então vou focar nos locais mais conhecidos. Se vocês sentirem falta de algum lugar, podem comentar. Ao sul da ilha é possível reconhecer a Sutro Tower, uma gigantesca torre de telecomunicações de 295 metros. Mais ao centro vemos a Prefeitura de São Francisco, ou San Francisco City Hall. Assim que chegamos de barco na ilha, passamos pelo Oracle Park, um famoso estádio de beisebol, lar dos São Francisco Giants. Existe uma estátua cercada de boca largas que é o Dewey Monument, uma estátua que fica na agora alagada Praça Union Square e foi erguida em homenagem à vitória de George Dewey contra os espanhóis durante a Guerra Hispano-Americana de 1898 na Batalha da Baía de Manila. Ponto 9 do nosso Molotour a São Francisco, o Monumento Dewey. Devolvida recentemente a Union Square, esta enorme coluna celebra a vitória naval americana na Baía de Manila, quando a força de navios obsoletos. Nas Filipinas, muitos dos marinheiros espanhóis já sabiam que era impossível vencer. Movida pelo dever, mas sem liderança, a frota espanhola no lugar errado, na hora errada, e destruídos por uma força tecnologicamente superior. O velho mundo havia sido derrotado pelo novo.
Essa batalha citada inclusive em um áudio do jogo marca o início do uso dos navios encouraçados, esses navios blindados com aço, movidos a vapor e canhões únicos direcionados. Nessa batalha, o USS Olympia derrotou os ultrapassados navios de madeira e movidos a vela da frota espanhola que entraram em águas em que os espanhóis não sabiam como navegar e foi massacrado. O áudio faz um paralelo dessa batalha com a situação da Eloy e as tribos tendo que enfrentar as tecnologias avançadas dos Zenites. Logo ali, vemos a Catedral Grace, que aparece em vários filmes, como durante o casamento do Carnificina no segundo filme do Venom. Também vemos a Transamerica Pyramid, um dos prédios mais marcantes de São Francisco. O Ferry Building, que é uma espécie de mercadão de São Francisco. O Santuário Nacional São Francisco de Assis, que é uma igreja que vemos na primeira gameplay. Nos meus vídeos de análise eu confundi com a Catedral Grace, por ela ser mais famosa. A Coit Tower, que é uma torre construída com os fundos de uma mulher rica para embelezar a cidade. A famosa Lombard Street com suas 8 curvas, e curiosamente fica a casa considerada mais assombrada da cidade. Ela aparece em vários filmes e jogos que se passam em São Francisco. No norte da ilha vemos o Palace of Fine Arts submerso, que é um museu de artes e ciência. Se nadarmos um pouco mais ao norte, veremos os restos da prisão federal de Alcatraz, onde encontraremos um texto sobre um musical do Al Capone, um dos mafiosos mais famosos do mundo que ficou preso nessa prisão. Da cidade inteira é possível ver a ponte Golden Gate, uma ponte que liga São Francisco com a parte norte da Bahia e é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Aparece também na capa do jogo. A noroeste de São Francisco se formou uma pequena ilha onde vemos o Legion of Honor, um museu de artes que, assim como a Coit Tower, também foi feito com os fundos doados de uma mulher rica da cidade. Agora vou entrando em alguns locais que são mais especulação minha, ou seja, são lugares que eu encontrei semelhanças, o que pode indicar que serviram de inspiração, só que por algum motivo não se encaixa no mundo real. (18) Parque Nacional das Ilhas do Canal. Esse parque cheio de ilhas que cercam a Califórnia, eu acredito que serviram de inspiração para a Ilha dos Zenites. Como o formato não se parece exatamente com nenhuma delas e o mapa do jogo ficou um pouco distorcido do mapa do mundo real, eu não consigo identificar exatamente qual dessas ilhas que os Zenites se instalaram. Também não tem nada muito interessante ali, senão algumas vilas e instalações da Marinha dos Estados Unidos. 19. Base da Força Aérea de Vandenberg. Quem acompanha o canal talvez lembre que eu teorizei que essa base apareceria desde aquele trailer falso da gameplay. De certa forma, a base apareceu, mas não apareceu no mundo aberto do jogo. No prólogo, vemos uma base de lançamento de foguetes que seria o local antigo da sede do Far Zenith, mas no jogo não fica claro onde é esse lugar. A aparência se encaixa muito bem com a base aérea de Vandenberg, mas essa localização não se encaixa na história. Geograficamente, esse lugar ficaria próximo da Ilha dos Zenites, só que não se encaixa com a narrativa, já que a Eloy não teria o salvo-conduto para perambular por ali, apesar de que eu acho que a falta do salvo-conduto não impediria a Eloy. A impressão que eu tenho é que inicialmente ambos seriam o mesmo lugar, com os Zenites montando sua instalação nova em cima do local antigo, já que ambos pertenceriam aos Zenites, mas que em algum momento mudaram de ideia por achar que não faria sentido narrativo. Inclusive, o mapa do prólogo se encaixa muito bem com um recorte que fizeram na costa da Califórnia para encaixar a Ilha dos Zenites e seria onde fica a base de Vandenberg. 20. Pico Boundary. De todos os lugares, o que mais me intriga é a base. Em que lugar a nordeste de Las Vegas e a noroeste do Lago Mead e ao sul de Caliente teria uma montanha enorme daquelas e ainda cheia de neve? Pela posição geográfica, ela aparentemente ficaria no Hayford Peak,
Mas essa montanha parece baixa demais em comparação ao que vemos na montanha do jogo, que parece ser uma das montanhas mais altas, se não for a mais alta de lá. Muito por causa da aparência e não por causa da posição, eu acredito que a base seja o Pico Boundary. Esse é o ponto mais alto do estado de Nevada e serve de fronteira entre o estado de Nevada e o estado da Califórnia. Ele é muito mais rochoso que o Hayford, como é no jogo. Se for comparar a distância da montanha com o Lago Mono, faz um pouco mais de sentido nesse caso. Seria como se eles tivessem apagado essa parte norte do deserto, talvez para não deixar o mapa tão vazio. Bem, era isso que eu queria falar. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho para fazer porque demanda muita pesquisa, exploração do mapa, do jogo e do real. Então, se puderem pelo menos clicar no gostei e estarem inscritos no canal, me ajuda muito a continuar o trabalho sobre o Horizon Forbidden West e outros jogos que também pretendo abordar. Se encontrou mais algum lugar que existe no mundo real, ou se quer saber onde ficaria algum outro lugar que eu citei, ou até se passei alguma informação errada, por favor deixe nos comentários. Então, muito obrigado por assistir até aqui e Adjoecha PV!